hoje o nosso foco vai ser discutir a prova do TEC 2021, que aconteceu no ano passado, e focando, na verdade, nas questões mais importantes relacionadas a tratamento de C. Então a gente vai falar mais de C hoje. É interessante saber o que o pessoal pede na prova, porque isso aí costuma repetir. Vocês vão ver aqui que tiveram algumas questões que caíram no ano retrasado, caíram no ano passado de novo, e tem tudo para cair esse ano. Eu não vou ficar lendo questão nenhuma, eu vou falar mais ou menos o tema geral e discutir o tema. Então tem muita coisa aí que pode ser utilizada também para o consultório, para a prática diária, não necessariamente para quem vai fazer prova. Beleza? Então primeiro, o que mudou na prova do ano passado? Eu vou dar uma introdução sobre a prova do TEC de 2021 e depois vou entrar nos temas de insuficiência cardíaca. Então, a prova de 2021 foi a segunda prova online que a gente teve. Em 2020 a gente teve outra prova online que foi uma prova cheia de exames de imagem, né? A gente teve vários exames de vídeo, vários ecocardiograma, eletrocardiograma, então foi uma prova bem rica em exames diagnósticos. E agora, esse ano, a gente teve um pouco menos, a gente não teve tanta imagem quanto a gente esperava. Foi o mesmo esquema, eram 100 questões, você não podia voltar na questão anterior, então a gente teve várias questões mais objetivas, né? Perguntar uma coisa só, isso já matava a questão de pronto, não tinha textos muito grandes. E a dificuldade foi semelhante, não foi muito diferente da prova anterior. Então foi uma prova bem feita, várias questões boas aí, e para variar, e C foi uma das mais importantes. Esse ano, na verdade, válvula passou um pouco C, a gente teve 18 questões de válvula, teve 12 de C, juntando com o miocárdio, que foram 8, deu ainda primeiro lugar para EC aí. Mas hoje a gente vai falar de tratamento de C. Então, primeira pergunta que a gente vai discutir hoje aqui é uma pergunta relacionada à indicação de CDI para paciente com IC com fração de ejeção reduzida. Antes de começar essa primeira pergunta, então, vocês estão ouvindo? Dão um ok se está tudo ok, o de som, se está tudo tranquilo. Às vezes a internet prega umas peças na gente. Galera tudo entrando aí. Carmen, Jéssica, Miriam. Tudo em paz? Qualquer coisa vocês me avisam aí que a gente acerta. Roberto, boa noite, valeu. Então eu vou começar falando dessa primeira questão, que é quando indicar CDI no paciente com IC. Então eu não vou ler a questão, eu vou basicamente discutir o assunto geral. A gente sabe que morte súbita é uma das coisas que mais preocupa no paciente com IC. Então morte súbita no paciente IC corresponde a 30 a 50% das causas de morte desses pacientes. E geralmente quando a gente vê o paciente morrendo por morte súbita, 80% dos casos é FV ou TV sem pulso. Então, se o cara parou em FV ou TV, é um paciente que é potencialmente salvável aí com CDI. A gente poderia colocar um CDI e evitar a morte desse paciente. Será? Pergunta para vocês aí. Só CDI que evita morte súbita com paciente de C? Sim ou não? Vou dar alguns segundos para a galera responder. CDI a gente sabe que evita, né? O cara fez uma TV, o CDI chocou, acabou, salvou uma vida. Tem algum remédio que pode reduzir morte súbita também? Alguém arrisca? Mais 5 segundos. A resposta é sim, não é só CDI. Então a gente tem trabalho com beta-bloqueador, com sacubitril/valsartana, com espironolactona. Todos esses trabalhos mostraram redução de morte súbita também. Além de mostrar melhora de classe funcional, aumento de fração de ejeção, também conseguem reduzir morte súbita. Então não é só CDI. Então CDI, você vai pensar lá na frente. Então o cara tem uma EC com fração de ejeção reduzida, menor 40%, você vai pensar em medicação, primeiro passo. Então usa IECA, ou BRA, ou sacubitril/valsartana, um dos pilares, né, vasodilatador, mais beta-block, mais espironolactona, agora mais inibidor de SGLT2 também, e está com tudo otimizado. O cara continua com a fração de ejeção reduzida, ou tem algum evento, é o paciente que você vai pensar em colocar o CDI. Então para CDI a gente tem esses dois cenários que a gente tem que pensar em indicar. Ou prevenção primária, ou prevenção secundária. Prevenção secundária é mais tranquilo, né? O cara já teve uma arritmia, a chance dele ter de novo é muito alta. Então, um paciente que já teve uma parada cardíaca, então o cara sobrevivente de uma parada cardíaca reanimada, o cara teve uma FV-TV, SAMU chegou lá, chocou, resolveu, o cara com certeza tem um risco de ter de novo. Então o cara tem indicação de CDI. Paciente que chega no pronto-socorro com uma TV instável, é um paciente que tem uma IC, fração de ejeção reduzida, chega com palpitação a 10 minutos, vai ver lá, tem um ataque ventricular sustentado, espontânea. Então é também um paciente que tem tudo para fazer uma arritmia fatal. Então esses pacientes já tem vários estudos, estudo WAVES, estudo CASH, estudo mostrando que vale a pena pôr CDI. Uma indicação um pouco mais fraca, ainda falando em prevenção secundária, né, para quem já teve evento, é aquele paciente com IC que começa a desmaiar.
Ele vem no seu consultório, falando, ó, desmaiei semana passada, há um mês atrás eu desmaiei de novo. Você não sabe se é vaso vagal, o que aconteceu, mas é um cara que tem fração de ejeção de 30%. Então esse paciente não dá pra gente ficar tranquilo e falar, ó, toma mais água que vai resolver, né? Você tem que ver se o cara não tá fazendo arritmia. Então uma possível indicação de CDI seria, você indica um estudo eletrofisiológico para esse paciente com síncope recorrente e ele induz uma TV com instabilidade ou um FV durante o estudo eletrofisiológico. Então seriam essas 3 indicações principais para prevenção secundária. Então beleza, prevenção secundária é mais fácil, o cara já teve evento, vai merecer um CDI. Prevenção primária que é um pouco mais complicado. Então prevenção primária é o cara que tem fração de ejeção reduzida, mas nunca teve evento. Como que você vai saber o cara que tem risco de ter uma arritmia e que você pode salvar a vida dele colocando um CDI? Então o cenário que mais mostrou benefício, né, lá no estudo MEDIT-2, foi o cenário de miocardiopatia isquêmica. Então o cara já infartou, fração de ejeção menor que 35%. Isso é importante, você adora perguntar em prova. Que esteja pelo menos 40 dias do infarto, 40 dias depois de um infarto e 90 dias depois de uma revascularização. Então o cara que chegou com infarto com supra, fez uma FV, você chocou, levou para o CAT, abriu a artéria, é um paciente que teve uma arritmia em vigência de uma artéria entupida. Então não vale como prevenção secundária. Certo? Então, fora desse período, 40 dias após o infarto ou 90 dias após uma revascularização, é quando você vai pensar em pôr CDI nesse paciente. Então é a melhor indicação de prevenção primária. Indicação classe 1. É o cara com miocardiopatia isquêmica, fração de ejeção menor que 35, 40 dias depois do infarto, 90 dias depois de uma revascularização. Em classe 2 a 3, né, classe 4 geralmente tem um prognóstico ruim, que não melhorou a fração de ejeção com todo o tratamento. Então esse cara é o melhor cara para indicar a CDI em prevenção primária. Um outro cara que seria uma indicação 2A seria o paciente que tem também a fração de ejeção menor que 35. Você já tratou ele por 6 meses e mesmo assim ele continua com fração de ejeção abaixo de 35. E não é miocardiopatia isquêmica, seria uma indicação 2A, é uma outra indicação. Então qual que foi o conceito pedido na questão? Ele queria saber só qual que é a indicação precisa de CDI. A resposta certa era essa, paciente com uma TV monomórfica sustentada com hipotensão, então uma TV instável, tem indicação de CDI para prevenção secundária. Era essa a resposta que ele queria. Então, eu revisei todo o conceito aí de quando indicar CDI, mas a resposta que eles pediram era simples. É um paciente que fez uma TV instável que merece CDI. Então foi uma questão relativamente tranquila. Antes de passar para a próxima questão, alguma dúvida aí? Eu vou discutir 5 questões nesse formato, sem ficar lendo nada, só discutindo o assunto e tirando dúvidas aí se alguém tiver. Muita gente entrando agora aí. Para quem está entrando agora, a gente está discutindo algumas questões de IC. Então, para discutir alguns conceitos de classificação de C, de tratamento de C, que são as próximas questões. Então, se tiverem qualquer dúvida, só perguntar aqui que a gente interrompe. Segunda questão que eu vou discutir, então, é de um paciente com uma IC com fração de ejeção levemente reduzida, que é um conceito novo que muitas vezes o pessoal ainda não tem muito gravado na cabeça. Eles botaram um paciente de 56 anos com uma EC com fração de ejeção de 44%. Então 44%, não é preservada acima de 50% nem reduzida abaixo de 40%. Que estava sintomático, que estava congesto e estava usando enalapril e spironolactona. Perguntava qual era a melhor conduta para esse paciente. Então o primeiro conceito que mudou aí foi esse termo de IC com fração de ejeção levemente reduzida. O que é isso? Até as últimas diretrizes de 2018, eles chamavam de IC com fração de ejeção intermediária ou mid-range, né, que a europeia chamava, que era basicamente essa fração de ejeção de 41 a 49, que é um limbo, né? Na verdade, a gente tem um monte de estudo mostrando benefício, fração de ejeção abaixo de 35, 40, alguns testando preservada, acima de 50, acima de 45, mas entre 40 e 50 não tinha nada. Então, o que a gente vai fazer com esse pessoal que chega com sintoma, com IC, com congestão, mas tem uma fração de ejeção de 44? Então isso foi adotado na diretriz europeia, americana e agora a brasileira também incorporou esse mesmo termo. Então esses pacientes são chamados agora de IC com fração de ejeção levemente reduzida. Qual que é o motivo? Basicamente você quer lembrar a pessoa que se é levemente reduzida você deve tratar como reduzida. Então vale a pena usar o mesmo tratamento de uma IC com fração de ejeção reduzida. Entra com uma recomendação 2A, porque não tem um estudo direcionado para isso. Mas vários estudos mostraram que talvez valesse a pena tratar esse paciente igual uma IC-FER. Então, a recomendação, isso é a atualização da diretriz de 2021. A gente teve a diretriz de 2018, que é o que estava valendo para a prova do ano passado. E em junho do ano passado saiu a diretriz de 2021.
e agora com certeza vai cair na prova. Caiu um monte de questão de valvopatia na prova, um monte de questão de cardio-onco, que era tudo diretrizes recentes. Então a diretriz de C, certeza que é tema quente para cair na prova desse ano. Então o que a diretriz de C falou? Pela primeira vez eles falaram de forma clara e C com fração de injeção levemente reduzida, e a recomendação é 2A, tratar igual a C, usar IECA ou BRA ou só cabitril valsartana, então o braço lá dos vasodilatadores, mais beta-block, mais espironolactona. A diretriz de 2021 ainda não falava de inibidor de SGLT2 claramente para IC com fração de injeção levemente reduzida. Mas a gente sabe que isso vai mudar. Mais no final do ano a gente teve o resultado do Emperor Preserved, né, que viu empagliflozina em pacientes com IC com fração de injeção preservada. Então certamente entra também a empagliflozina. Então esses pacientes merecem os 4 pilares da IC. Então quais são os 4 pilares do tratamento da IC? Um pilar vasodilatador, IECA, BRA ou sacubitril valsartana. Segundo pilar, beta-block. Terceiro pilar, espironolactona. E quarto pilar, inibidor de SGLT2. São os 4 pilares que diminuem a mortalidade no paciente com IC. Beleza? Então, os grandes estudos que mostraram isso, na verdade, eles fizeram 2 estudos. Um, Paradigm, foi um estudo com sacubitril valsartana, que mostrou que vale a pena para IC com fração de injeção reduzida. Diminuiu aí 20% o desfecho primário, 20% mortalidade cardiovascular. E depois teve o Paragon, que foi testando só a fração de injeção mais alta, fração de injeção preservada, que foi negativo. Foi um P de 0,06, bateu na trave para vir positivo. Só que o que eles viram? Quando juntaram os 2 estudos, aí vocês vão ter um monte de pacientes, quase 10 mil pacientes, de fração de injeção, desde 20%, 30% até 60%. Então eles viram que na verdade o que acontece não é um tudo ou nada. Então o cara tem menor que 40, vale a pena, acima de 40 não vale a pena. É um contínuo, então a gente tem uma curva que vai subindo, o cara está 40%, 30%, 40% vale a pena, tem um maior benefício usar sacubitril valsartana, está entre 40% e 50%, tem um benefício intermediário, 50% até 55%, principalmente sexo feminino, também pode ter algum benefício, e a partir daí talvez não valha a pena. Então é um contínuo, não é um tudo ou nada. Depois com o empagliflozina, Emperor Reduced e o Preserved, mesma coisa. Eles testaram lá para pacientes com ICFER e CFEP e mostraram também que para esse grupo intermediário também vale a pena tratar. Então o recado é, tem fração de injeção levemente reduzida, trate como ICFER. Esse é o recado principal dessa questão. E era tranquilo de matar. A questão era fração de injeção de 44, usando IECA e espirono. Qual que é a próxima conduta? O que está faltando aí? Está faltando beta-block. Então a resposta correta era iniciar bisoprolol 2,5. Era a resposta que melhor encaixava nessa questão. Beleza? Dúvidas de ser com fração de injeção levemente reduzida? O pessoal está tudo acanhado. Tudo tranquilo? Sem dúvidas, vou passar para a terceira pergunta, de 5 perguntas. Então, a terceira pergunta, também relacionada ao tratamento de C, foi uma pergunta que caiu em 2020, caiu de novo em 2021, e está saindo cada vez mais evidência, e a gente tem que saber incorporar isso na prática. A pergunta basicamente é, quando que a gente vai repor ferro para o nosso paciente com IC? Certo? Essa é a pergunta principal. Então eles pegaram um paciente, homem de 57 anos, internou com uma IC descompensada, e resultado dos exames, ele tinha um HB de 12,8 e uma ferritina de 80. Então ele tinha um HB normal, não tinha anemia, mas tinha uma ferritina de 80. A pergunta era basicamente, o que você vai fazer com esse paciente? Vale a pena repor ferro? Repõe VO? Repõe EV? Que tipo de ferro? É isso que eles queriam saber. Então eles estavam perguntando basicamente o conceito de um estudo grande que chamou AFIRME. Foi um estudo que mais de 1.000 pacientes que testou exatamente isso. Paciente que interna com uma IC, fração de injeção menor que 50, aquele englobou reduzida e levemente reduzida, que tinha deficiência de ferro. E interessante que às vezes não entra muito na cabeça das pessoas, muitas pessoas já me perguntaram isso, pacientes tinham HB normal, podiam ter HB normal. Então eles tinham um protocolo, você vai usar o ferro, né, carboximaltose férrica, numa dosagem X, se o cara tivesse de 8 a 10 de HB, em outra dosagem tivesse 10 a 14 e outra dosagem tivesse acima de 14. Então tinha paciente com HB acima de 14 que recebeu ferro nesse trabalho. E o que o trabalho mostrou? Mostrou basicamente que diminuía a chance de hospitalizar se você fizesse reposição de ferro para esse paciente. Então vale a pena sim repor ferro. Então é esse conceito que ele queria saber. Pode repor ferro? O cara tem HB de 12,8, vai ter ferritina de 80? Aí cobrava aquele conceito de deficiência de ferro em C. Então como que a gente pode considerar uma deficiência de ferro em C?
Então, deficiência de ferro, isso tem que estar gravado na cabeça, é ferritina menor que 100, ou uma ferritina de 100 a 299, com um índice de saturação de transferrina menor que 20%. Então, repetindo, vamos gravar, ferritina abaixo de 100, esse cara tinha 80, então ele tinha deficiência de ferro. Ou se você pediu lá a ferritina, deu entre 100 e 299, tem que ter uma saturação de transferrina menor que 20, certo? Esse é o paciente que se beneficia da reposição de ferro. Então, beleza, o paciente tinha HB de 12,8, mas tinha deficiência de ferro. Então, valia a pena repor ferro, porque diminui a chance do cara internar de novo, diminui rehospitalização, beleza? Pergunta seguinte, qual que é o tipo de ferro que eu vou dar? Então, o estudo Afirme testou um tipo de ferro que chama carboximaltose férrica, ou ferro inject, aqui sem conflito de interesse. Qual que é o problema? O ferro inject custa 500 a 600 reais o frasco. Então, se o cara tem um HB de 8 a 10, a primeira vez ele vai usar 2 frascos, vai matar R$ 1.200 de cara para tratar a deficiência de ferro. Então, não é um tratamento barato, mas é um tratamento que tem evidência. Já recebi um monte de perguntas falando, a gente pode dar Noripurum EV, ferro EV, ou Noripurum VO? Noripurum VO, com certeza não. Porque o paciente com IC tem aumento de epicidina hepática, acaba não absorvendo direito ferro, então ferro via oral não resolve para esses pacientes, com certeza. Ferro EV também foi testado, formulação do Noripurum, e não teve resultado. Então não dá para a gente falar, ó, ferro inject é muito caro, desencana, vamos dar só o Noripurum mesmo, que é o que eu tenho aqui, é mais barato e a gente resolve. Já tem evidência que não funciona. Então, se você não tem ferro inject, não dá nada. Paciência. Ferro inject é o único que mostrou benefício. Certo? Então, isso é fundamental. Tem indicação de reposição de ferro, beleza, ferritina abaixo de 100 ou 100 a 299, com saturação de transferrina abaixo de 20, use carboximaltose férrica. Certo? Trabalhos antigos aí já estavam mostrando que melhorava a qualidade de vida, melhorava a capacidade funcional e agora o Afirme mostrou redução de hospitalização. Então, é um tratamento interessante para dar para o nosso paciente. Se o paciente internou, a chance de reinternar é grande. Então, vale a pena pensar. Então, foi um conceito simples e queria saber basicamente é isso. O paciente tem indicação de reposição de ferro com carboximaltose férrica. É a resposta da prova que eles queriam. Beleza? Sem dúvidas. A galera estudou o ano inteiro para a prova, tá tudo afiado, né? Já vi que teve uma galera aí conhecida, Claudina tá por aí. Tem bastante gente aí que sempre nos acompanha prestigiando. A gente tá voltando, vai ter que voltar à rotina. O pessoal tem que começar a lembrar que quinta-noite sempre a gente vai estar por aqui discutindo alguma coisa. Então quase 100 pessoas participando, tá top. Vou para quarta pergunta agora. São 5 perguntas. A quarta pergunta, na verdade, eu vou desmembrar em 2. Foram 2 questões que caíram sobre sacubitril valsartana. Então, sacubitril valsartana, inibidor de SLT2, Norberto, sempre firme aí junto. Sacubitril valsartana e inibidor de SLT2 são 2 coisas que tá saindo toda hora estudo novo e tem tudo para cair na prova. Então, tem que saber essas 2 drogas de cor. Você vai usar ou não no consultório. Sacubitril valsartana ainda agora tá com esquema de farmácia de alto custo. Alguns pacientes você consegue pedir, fazer a requisição, tem que ter fração de injeção menor que 35, tem que ter BNP alterado, tem alguns critérios lá, mas já está dando para utilizar sacubitril valsartana para paciente que não tem condições, que custa lá seus 200, 250 reais. Então a gente tem que conhecer. Para a prova, sem dúvida. Então, 2 questões que caíram na prova, sacubitril valsartana. Primeiro, era um paciente que estava lá com uma IC, com fração de injeção reduzida, a fração de injeção dele era de 32%, classe funcional estava de 2%, com QRS de 98. Ele coloca um QRS normal de 98, ele está querendo falar que não precisa de ressincronizador. Ressincronizador, para quem lembra, você vai pensar no cara com BRE com QRS acima de 150. Então, QRS normal, ele está querendo falar que está matando o ressincronizador. O cara está usando IECA, está usando beta-bloqueador, está usando espironolactona e continua assintomático. Será que vale a pena usar sacubitril valsartana? Ele, na questão, já definiu que sim. Só que daí tinha várias alternativas que você tinha que falar se está certa ou não. Ele queria a incorreta. Então a incorreta era, quando você vai trocar o IECA para sacubitril valsartana, você tem que esperar 24 horas de washout. Isso está errado. Era essa a alternativa incorreta. A resposta certa é que você tem que esperar 36 horas. Tem que lembrar disso. Então toda vez que você está com enalapril, você vai tentar com sacubitril valsartana, o Entresto, você tem que esperar 36 horas. Qual que é o motivo disso? O sacubitril, que é o inibidor de neprisilina, se você usar junto com o IECA, aumenta muito a chance de você ter
angioedema. O problema principal aí é angioedema. Então, tem que dar esse tempo de washout. Então, vamos dar um exemplo só para ficar mais claro. O paciente tomou enalapril hoje 10 mg uma vez por dia, 2 vezes por dia, tomou hoje cedo e está passando em consulta com você. Como que você vai orientar para entrar com sacubitril/valsartana? A orientação seria, você não toma hoje à noite o enalapril, você não toma amanhã de manhã e amanhã à noite, então 3 tomadas você vai pular, e daí depois de manhã cedo você vai começar com sacubitril/valsartana. Então você tem que orientar ficar 36 horas sem, certo? Por causa de angioedema. Isso é a orientação que você sempre tem que lembrar. E eu costumo colocar na receita do paciente que o paciente não pode tomar IECA. Porque muitas vezes esse paciente tem C, vai cair no pronto-socorro, e o cara do pronto-socorro às vezes não conhece a droga. Às vezes o cara não é cardiologista, não conhece muita droga, o cara chega lá com gesto, vai ganhar um Lasix e captopril. Então tem que tomar cuidado, tem que orientar o paciente que não é para tomar IECA. Pode tomar BRA, pode tomar nitrato, qualquer outro vasodilatador na emergência, mas IECA é bom evitar também. Então essa é a primeira coisa, 36 horas. Um monte de gente já me perguntou também se precisa fazer a mesma coisa se o cara estiver tomando um BRA. Então, por exemplo, o cara está tomando candesartan. Você vai trocar para sacubitril/valsartana, precisa dar 36 horas? Não. Essa sacubitril/valsartana já tem valsartana, né? Já tem BRA. Então, se o cara tomou candesartana hoje cedo e a próxima dose é amanhã cedo já começa sacubitril/valsartana. Então começa no horário da próxima dose. Tranquilo. O que mais que eles perguntaram nessa questão? Dose. Tem que saber as doses de sacubitril/valsartana. Então são 3 doses que a gente tem disponível. 24, 26, 49, 51 e 97, 103. São essas 3 doses. A grande maioria dos pacientes, a gente vai entrar com a dose mínima. 24, 26, 2 vezes por dia. Um dos problemas do sacubitril/valsartana é que ele é muito potente. Então às vezes o paciente não tolera por hipotensão. Então é bom ir com calma. Então o cara está tomando enalapril 5 2 vezes por dia, 10 2 vezes por dia. O ideal seria começar com 24, 26, 2 vezes por dia e depois tentar progredir. Aristide está perguntando indicação. Indicação do que? Do sacubitril/valsartana? Sacubitril/valsartana é para paciente com... É o cenário do paradigma, o ideal. É o paciente que tem fração de ejeção reduzida, abaixo de 40, que já está tomando IECA ou BRA e continua com sintomas. O cara está classe funcional 2 ou 3. Esse é o paciente que mais vai se beneficiar de sacubitril/valsartana, indicação classe 1. Entrar de cara, então o paciente não está tomando nada. Chegou com falta de ar no seu consultório, você pediu um eco e veio a fração de ejeção de 30%. Você pode entrar com sacubitril/valsartana, mas a diretriz considera 2A, porque isso não foi testado no Paradigm. O estudo Transition testou, o estudo Pioneer também testou isso, mas não tem a mesma evidência. Então a melhor evidência, que é a próxima pergunta que eu vou falar, é paciente que já está usando IECA e BRA e continua sintomático, beleza? Esse é o ideal e é aquele pilar que eu falei dos vasodilatadores, né? Que é ou IECA, ou BRA, ou sacubitril/valsartana. Então, pela diretriz, primeiro passo é IECA, melhor que BRA. Não ter o IECA, você pode ir para BRA, ou então, se você tiver disponível, sacubitril/valsartana, mas o ideal é que seja depois. Então, começa 24, 26, 2 vezes por dia, que é o ideal. Quando que vai aumentar? Isso caiu na questão também. Se aumenta depois de 2, 3 dias, já aumenta a dose? Não, a recomendação é 2 a 4 semanas. Espera 2 a 4 semanas, colhe função renal e eletrólitos, e daí sim você passa para a dose superior. 24, 26 para 49, 51. Deixa eu só ver aqui, Nath perguntou, quando o paciente não tolera nem a dose de 24, 26, retorna ao IECA? Então, essa é uma questão. O sacubitril/valsartana é um remédio potente, então geralmente o paciente fica mais hipotenso, e se ele estava já com a pressão limítrofe, ele pode sim não tolerar. Então o que a gente pode fazer? Sacubitril/valsartana, no estudo Paradigm, mostrou redução de mortalidade, comparado com o enalapril. Então o ideal é você insistir no sacubitril/valsartana. Então antes de você voltar para o IECA, o ideal é ver se você não consegue reduzir nada mais. Então às vezes o paciente não está mais com gesto e está lá com Lasix 2 vezes por dia. Então o Lasix que mereceria sair primeiro. Ou está com amlodipina, que nem devia estar tomando, tira a amlodipina. Então o ideal é você priorizar remédios que têm impacto na mortalidade. Renato falando que faz meio comprimido e dou com alimentos. Meio comprimido de 24, 26, teoricamente a recomendação em bula era de não quebrar. Na prática a gente acaba fazendo coisa. Eu já vi gente fazendo uma vez por dia. Não é recomendado porque muda aí a farmacodinâmica. Mas daí, beleza, cada um tem sua experiência. Orientação de bula seria usar no mínimo 24, 26 2 vezes. Não tolerou, tentar outras medidas, acertar a volemia, tirar diurético, tirar outros hipotensores que não seriam tão fundamentais, e não tolerou de jeito nenhum,
daí pode voltar para o IECA, paciência. Lembrando que o estudo Paradigm foi um estudo que mostrou o benefício do sacubitril valsartana, mas eles fizeram uma fase de run-in. O que é isso? Quando foi começar o estudo, antes de começar o estudo, todo mundo usou um tempo de enalapril e todo mundo usou um tempo de sacubitril valsartana. Então, quando começou o estudo, a gente já sabia que o paciente tolerava sacubitril valsartana. Então, isso é um viés, porque na prática a gente não vai ter isso. Então, se você começou a dose mínima e o cara já não tolerou, não é um cara que se encaixa no estudo Paradigm. Então, paciência, volta para o IECA, certo? Então, parece sim ter ser melhor, ter resultados superiores, mas o paciente tem que tolerar, certo? Deu errado, você pode tentar de novo mais para frente. As coisas são dinâmicas. Então, já teve vezes que eu tentei, não deu certo, voltei para o IECA, deu uns 2, 3 meses, o paciente ficou melhor, estava mais euvolêmico, daí eu consegui entrar com sacubitril valsartana. Então, o paciente com IC é muito dinâmico. Você tem que acompanhar o cara a cada consulta, entender o status volêmico dele, ver peso, sempre saber o peso seco dele, né? Então, o cara que começa a ficar muito congesto, é o cara que está acumulando líquido. Então, ele passa lá todo mês com você, está sempre lá, 60 quilos, agora está 63 e está dormindo com 2 travesseiros. Se você não fizer nada, daqui a um mês o cara está com 66 e está indo para o pronto-socorro. Então, o ideal é o paciente medir peso uma vez por semana e você, toda consulta, ficar de olho em peso e parâmetros de congestão, né? Captação em base, estágio jugular, edema de membro inferior, se tem hepatomegalia, se é dolorosa. Então, o ideal é você entender se o paciente está ficando congesto ou não para tratar antes do cara ir para a emergência. Isso que é o fundamental. Geralmente, quando entra com enalapril, com sacubitril valsartana, ou mesmo com inibidor de SGLT2, eles têm um efeito mais diurético. Então, muitas vezes você precisa menos da furosemida. Então, dá para tirar a furosemida. A furosemida é bom só para controlar a volemia. Você não precisa dela para reduzir a mortalidade, nada. Assim que der para tirar fora, tira fora. Beleza? Quando que você vai poder entrar com sacubitril valsartana 49,51 de cara? Geralmente o paciente que está em dose alta já de IECA. Então, o cara está com enalapril 22 vezes por dia, ou está com valsartana 320, ou está com candesartana 32, que seria aí a dose mais alta de candesartana que foi testada no CHARM, né? Então, o paciente está com dose alta, esse paciente você poderia considerar tirar o IECA e começar de cara com 49,51. Todo o resto, o cara está com dose intermediária, dose baixa, é idoso, tem disfunção renal, todos os pacientes, o ideal é você começar com 24, 26 e ir progredindo devagar, certo? Para o paciente poder tolerar. Nesse caso aqui, Aristides perguntando se aumenta a dose de IECA, o cara está com enalapril 10 duas vezes, se poderia chegar na dose de 20 duas vezes ou já toca para sacubitril valsartana. A princípio, o ideal, na questão ele nem pergunta isso, na verdade todas as alternativas são considerando troca para sacubitril valsartana e como que você vai fazer isso. Mas na prática, sacubitril valsartana a princípio se mostrou superior ao IECA. Você já está com carvedilol em dose máxima, espironolactona, enalapril 10 duas vezes, eu geralmente já tento partir para sacubitril valsartana, a não ser que seja com uma pressão muito ruim, né? Teve benefício de mortalidade, teve benefício de morte súbita, a princípio é superior. Rafael falando que não tem aquela discussão do Paradigm em relação à dose otimizada. Então, a dose média do Paradigm foi um pouco acima de 10 duas vezes por dia mesmo. Então, isso aí muita gente discutiu na época do Paradigm. A dose máxima que a gente costuma usar do enalapril é 22 vezes. Então, com certeza isso é um viés. O estudo Paradigm não é um estudo perfeito. Mas, se for ver todos os outros estudos anteriores, o SOLVID Prevention, Consensus, todos os outros estudos que testaram o enalapril, lá no final da década de 80, a dose média que eles conseguiram atingir foi sempre perto de 10 duas vezes. Na verdade, o Paradigm foi o que atingiu a dose mais alta desses outros estudos. Então, não invalida o resultado do Paradigm. Mas sim, abre espaço para discussão. Tem razão. Não estaria errado se você quiser falar, ó, esse caso aqui que eles estão discutindo, na minha prática, eu aumentaria para 22 vezes. Não está errado. Você pode fazer isso e trocar para sacubitril valsartana. Daqui a 1, 2 meses, você viu que ele continua sintomático. Mas se o cara já está com 10 duas vezes, é pouco provável que vai ajudar muito subir para 22 vezes. Tem sempre a questão do custo, né? Tem que ver se o cara pode. Às vezes o cara não pode, paciência. Fica só com o enalapril lá. Renata falando, boa noite, Renata. O pessoal que está sempre por perto aí. Então, esse é o esquema. Tentar, se possível, trocar para sacubitril valsartana. Não deu certo, paciência. Fica com o enalapril. O último comentário aqui é em relação ao BNP, que eles gostam de perguntar também. Sacubitril é um inibidor de neprisilina. Essa é a ação do sacubitril. Então, ele inibe a degradação de BNP.
BNP sobe em paciente com IC. O BNP é benéfico, né? Ele promove vasodilatação, natriurese, ele é interessante. Então, para o paciente com IC, é interessante que a gente deixe mais elevado o BNP para ter esse efeito benéfico. Então, inibidor de neprisilina inibe a degradação do BNP. Então, se você começar essa sacubitril valsartana e colher, ficar acompanhando uma vez por mês o BNP dele vai subir e ele pode estar bem melhor. Então, você não pode usar o BNP para esse perfil de pacientes. Então, se você quer usar algum biomarcador, ele tem uma indicação fraca, na prática eu não uso muito, mas tem alguma indicação, você tem que usar o NT-proBNP. A gente fez aquela regrinha lá para ajudar a lembrar que NT-Pro é de não tem problema, NT-proBNP é o que você pode usar no paciente com sacubitril valsartana. O NT-proBNP, se o paciente estiver melhorando, ele vai cair, mesmo tomando sacubitril valsartana. Beleza? Claudina já está mestre, né? Já cansou de ver a gente ouvir isso daí, né? Sempre presente aí. Mas é isso. A primeira questão era basicamente essa, ele queria saber do washout, era o tema principal da questão. A segunda questão ele queria saber basicamente a indicação. Então ele falava exatamente isso, quem que melhor se beneficiaria de sacubitril valsartana. Ele queria que você respondesse isso, a alternativa correta era essa. É o paciente que está sintomático, já com dose otimizada de Ecobra, beta-bloqueador e espironolactona. Então é o paciente que estava no estudo Paradigm, que é o paciente que tem mais evidência, seria indicação classe 1. Então caiu duas questões na sequência, perguntando conceitos de sacubitril valsartana. Então tem que conhecer a droga. E é uma droga que na minha prática, tive alguns pacientes que não tolerou, normal, mas teve alguns pacientes que estavam na fila de espera para transplante e conseguiram melhorar. Remodelar o ventrículo e mudou a história do paciente. Então, para o paciente que tolera, é uma droga bem interessante. Bernardo perguntando em relação ao beta-bloqueador, na verdade, por que pessoas asmáticas não poderiam usar beta-bloqueador? O problema é pela ação beta-2, né, no bronco. Então, se você tem um paciente com asma do DPLC e o paciente tem IC, o ideal é você focar em beta-bloqueador que seja cardioseletivo, que atue só em receptor beta-1. E a gente tem algumas opções. Então, a gente teria succinato de metoprolol ou bisoprolol. O bisoprolol seria o mais cardioseletivo. Então, o cara tem asma, o cara tem DPLC, começa na dose baixa de bisoprolol, que é quase certeza que ele vai tolerar bem. Pouquíssimos casos não toleram usando um cardioseletivo. Carvedilol já é menos cardioseletivo e teria um risco maior de ter algum efeito para paciente asmático. Mas é basicamente pela ação no receptor beta-2, que é o que atua lá em bronco. Beleza? Vamos para a última pergunta. Vou encerrar aqui falando de inibidor de SGLT2. Então são os dois temas mais quentes aí. Sacubitril valsartana e inibidor de SGLT2. Ferro eles estão adorando também. Então ferro tem que dominar também de qualquer jeito. Mas esses dois temas, se for ver congresso, a gente faz todas as coberturas de congresso por aqui, né? Então tem congresso europeu, americano, American Heart, ACC, a gente sempre cobre e sempre tem aí uns 3, 4 trabalhos falando de cada droga. Eles estão pesquisando um monte de cenário diferente, novas drogas, então a gente tem que estar por dentro disso para poder usar na prática. Então, inibidor de SGLT2, o que tem na IC com fração de ejeção reduzida? Da mesma forma que a questão do sacubitril valsartana, eles queriam saber a indicação. Mas antes de falar a indicação de cara, eu vou tentar contar rapidinho a história do sacubitril valsartana, do inibidor de SGLT2. Só ver aqui mais um comentário do beta-block, peraí. Que a informação de bisoprolol é interessante. Então, essa informação é importante. Você quer usar no paciente com DPLC, você quer focar no coração, usa bisoprolol. O succinato de metoprolol em dose baixa também é bem cardioseletivo. Ele perde um pouco a cardioseletividade quando começa a aumentar muito a dose. Beleza? Mas bisoprolol é uma boa. E os custos não estão tão absurdos. Celeste presente. Boa noite, Celeste. Obrigado aí. Então vamos finalizar o último tema, inibidor de SGLT2. Como começou a história aí do inibidor de SGLT2? É uma medicação para diabetes, que sem querer caiu no colo do cardiologista, né? A história começou lá em 2010, quando as glitazonas, a rosiglitazona, foi testada para ver segurança cardiovascular e eles viram que tinha um risco maior de ter evento cardiovascular, principalmente relacionado a IC. Então lá em 2010, o estudo Record mostrou que é perigoso usar rosiglitazona para paciente com IC. Não pode. Então saiu em bula, beleza. A partir daí, o FDA começou a exigir sempre estudos mostrando perfil de segurança cardiovascular para inibidores de SGLT2. Então você sempre tinha que mostrar que eu posso usar para paciente cardiopata que ele é seguro. Então essa era a ideia inicial, nem era ver benefício, era ver segurança. Para responder isso, eles fizeram um estudo que chamou IMPA-REG Outcome. Foi em 2014 com a empaglifosina. Os dois que a gente tem mais disponível aqui no Brasil é empaglifosina e dapaglifosina.
para usar em C, né? Então, esses dois que a gente tem disponível, testaram primeiro a empaglifosina, 10 mg uma vez por dia, mais de 7 mil pacientes, por enquanto só com diabetes, e eles viram que não só era seguro usar para pacientes cardiopatas, como diminui em 33% a chance do cara internar por IC. Então, sem querer, eles bateram lá num benefício que não era esperado, diminuiu 33%. Por quê? O que é o inibidor de SGLT2, né? Ele inibe o cotransportador de sódio-glicose lá no néfron. Então, ele vai fazer excretar mais glicose. Então, vai perder aí mais ou menos 6, 7 saquinhos de açúcar lá pelo xixi, vai perder bastante glicose, vai acabar tendo uma diurese osmótica e vai fazer os efeitos benéficos para glicemia. Mas por que funcionaria para IC? Será que é só um diurético de luxo, né, como eles comentaram lá no começo? Não, a gente sabe que é muito mais do que um diurético de luxo, né? A gente teve um monte de benefício a mais nos estudos que a gente viu a seguir. Então o EMPA-REG Outcome basicamente mostrou pra gente que é seguro, pode usar tranquilo IC e vale a pena investigar mais a fundo. Essa classe talvez tenha algum benefício. E daí que eles correram atrás de fazer estudo com um paciente com IC, focado. Então o primeiro que saiu foi o DAPA Heart Failure, foi com a dapaglifosina, também 10 mg, a mesma dosagem, uma vez por dia, de um outro laboratório. E daí com a dapaglifosina, o DAPA Heart Failure não só mostrou redução de hospitalização, como reduziu 18% de mortalidade. Então uma coisa que era uma guerra, todo mundo vinha correndo, tentando mostrar a redução de mortalidade. Tinha IECA, beta-block, pirona, não conseguia mais nada. 20 anos, 15 anos sem conseguir nada. Daí, em 2014, saiu o sacubitril valsartana. Então, já foi revolucionário. E agora os caras conseguem mostrar um benefício de mortalidade em cima de tudo isso. Tinha paciente usando sacubitril valsartana, IECA, BRA, beta-block, spirono. Com tudo isso, eles mostraram ainda mais benefício de mortalidade. Então, foi uma droga que brilhou nos olhos de todo mundo. Principalmente nos caras do laboratório, né, que queriam emplacar a droga. Então, beleza. Mostrou que, realmente, ele não só é seguro, como é benéfica. E o DAPA Heart Failure, já pensando só no cenário de C, eles tinham metade de pacientes com diabetes e metade sem diabetes. E o resultado foi semelhante. Então, o cara sem diabetes se beneficia da mesma forma. Eu ouço um monte de gente perguntar, mas você vai perder um monte de glicose na urina e você não é diabético, você vai fazer hipoglicemia. Não se estresse, o risco de hipoglicemia é muito baixo. O corpo entende que você não tem uma glicemia muito alta no sangue e ele não vai ficar perdendo um monte de glicose na urina. O corpo regula isso. Então, hipoglicemia geralmente não é um problema importante. O que acaba enchendo mais o saco em inibidor de SGLT2 é perder glicose na urina. Então vai ficar um ambiente cheio de açúcar lá, né, no genital. Então a infecção genital é uma das coisas que mais enche o saco. Tem que orientar a higiene apropriada, etc. Infecção urinária nem tanto, é mais infecção genital. Então beleza, dapaglifosina mostrou benefício. Eu estava esperando o resultado da empaglifosina, né, do EMPA-REG Outcome. Saiu o EMPEROR Reduces, um ano depois. Mostrou da mesma forma a redução aí de 26% do desfecho primário. Então, sensacional, mas uma redução de 8% em mortalidade com P não significativo. A princípio, a comunidade científica considerou como um efeito de classe. Então, DAPA ou EMPA seria uma droga interessante para IC. Então, com isso, EMPEROR Reduces foi o mesmo esquema. Metade com diabetes, metade sem diabetes, quase 4 mil pacientes e também mostrou benefício. Então, esse remédio, inibidor de SGLT2, virou um remédio do cardio também. Então agora é o quarto pilar no tratamento da IC. Teoricamente todo mundo precisaria tomar. É mais um remédio de quase R$200, não vai dar para dar para todo mundo, mas é um remédio interessante. Ele tem esse efeito diurético, ele pode ajudar um paciente que às vezes está hipervolêmico, em vez de você ficar dando um monte de furosemida, às vezes você entra com a DAPA ou empaglifosina. Então é um remédio que se mostrou muito interessante no cenário da IC. E depois, no final do ano passado, a gente cobriu o congresso lá, saiu o EMPEROR Preserved, que eles tentaram emplacar em C preservada, que nunca ninguém conseguiu emplacar. E na IC com fracionação preservada, acima de 50, eles mostraram, então, um benefício do desfecho primário, mas às custas de hospitalização. Ainda não foi a droga mágica que reduz mortalidade na IC-FEP. Então, estabeleceu o papel do inibidor de SGLT2 na IC, em todo o espectro da IC, na verdade. IC preservada, reduzida, mais forte, mas na preservada também ocupou o seu espaço. A questão perguntava basicamente qual que era a indicação. Então a indicação é essa. É o paciente que já está tomando IECA, BRA, ou sacubitril valsartana, mais beta-block, mais espirono, que continua sintomático. É o cara que você vai encaixar o inibidor de SGLT2, mesmo sem ter diabetes. Ele colocava lá, não, o paciente tem que ser diabético ou pode não ser. Não precisa ser diabético. Os dois grandes estudos mostraram que não fazia diferença. Então é mais uma droga que a gente vai escutar falar muito. A gente tem um monte de estudos saindo com outras drogas, só taglifosina lá fora. Então eu acho que todo congresso a gente vai ter alguma coisa nova
e eu acho que cada mês vai mais ocupar o espaço. A diretriz nova mudou o fluxograma lá. O primeiro passo ainda é IECA, beta-bloco, espirona. É indicação classe 1. Eles colocam como segundo passo, o cara continua sintomático, aí sim, trocar para o sacubitril valsartana daí não fala qual que é melhor, iniciar o inibidor de SGLT2. Então isso vai ter que ser decisão caso a caso. Mas o ideal, o melhor cenário para tratar o paciente com IC com fracionação reduzida seria tratar com os 4 pilares. É o que mais teria benefício. Deixa eu ver se tem alguma dúvida, vi passando alguma dúvida aqui atrás, deixa eu ver. Alguma dúvida em relação a inibidor de SGLT2? O Rafael estava perguntando aqui se teve algum estudo tentando testar outros beta-bloqueadores. Teve. Os únicos que foram positivos foram essas 3 drogas. Teve estudo testando tartarato de metoprolol, que é um outro metoprolol, comparando com o carvedilol, viu que era inferior. Então, se for usar beta-block, não é tartarato, tem que ser succinato. Outros beta-bloqueadores, atenolol e propanolol, não conseguiram provar eficácia. Tem um estudo com nebivolol, que foi um estudo seniors, né, pacientes mais idosos, acima de 70 anos, que englobou tanto ICFER como ICFEP. Então ele ganhou uma evidência mais fraca, porque foi tudo misturado, mas você pode considerar para pacientes idosos. Mas os 3 principais ainda são esses, os que têm mais evidência. Carvedilol, bom e velho carvedilol, bisoprolol e succinato de metoprolol. Beleza? O Dr. Alessandro perguntando, paciente com IC e DAC teria benefício de usar ivabradina? Teria, dependendo do cenário. Uma coisa que eu vejo errado é o pessoal querer entrar muito cedo com ivabradina. O estudo da ivabradina na IC foi o SHIFT, né? Na insuficiência coronariana foi o Beautiful. É uma medicação que vai atuar lá no sinusal para diminuir a frequência cardíaca. O benefício que eles mostraram foi em pacientes que já estavam em dose máxima otimizada de beta-bloqueador ou que não toleravam beta-bloqueador, que era uma minoria. Então não seria correto você entrar lá com bisoprolol 2,5. Bisoprolol você usa 2,5 até 10. Alguns pacientes você usa até um pouco mais. Mas usar uma dose baixa de bisoprolol já entrar de cara com ivabradina. Não seria correto, não foi isso estudado. A gente vê, infelizmente, a pressão de indústria farmacêutica, às vezes para você pular etapas e dar o remédio mais precoce. Mas o ideal é, quando que você vai usar a ivabradina? Quando você atingiu a dose máxima de beta-bloqueador que o paciente tolerou e ele mantém uma frequência cardíaca acima de 70. Daí sim você pode tentar usar a ivabradina. E eu tenho vários pacientes que estão com bisoprolol de 15, tem paciente até com 20 de bisoprolol, mais ivabradina, que mantém a frequência de 70, às vezes cabe tudo isso. E daí ivabradina às vezes ajuda, realmente. Mas eu acho que é no perfil certo. Tem que tomar cuidado só para não indicar de forma precoce, às vezes induzido aí por pressões de indústria farmacêutica. O que mais? Rodrigo perguntando, nebivolol não tem a mesma eficácia que bisoprolol para DPOC. O mais cardioseletivo seria o bisoprolol. O nebivolol tem um efeito um pouco diferente porque ele também libera óxido nítrico, né? Então ele poderia vasodilatar, dar menos disfunção erétil, tem algum perfil que... Mas para DPOC eu costumo ir de cara com bisoprolol mesmo. Quando tem arritmia e DPOC do amidarona, agora é isso. Se tiver arritmia e tem DPOC, amidarona é um remédio bom para arritmia, mas tem muito efeito colateral. Eu também costumo tentar primeiro algum beta-bloqueador. E daí dos beta-bloqueadores, acho que bisoprolol é uma das mais interessantes para você tentar entrar para esse cara com DPOC. Entra com calma, toda vez que você vai entrar com beta-bloqueador, é bom falar para o paciente que às vezes ele pode piorar um pouquinho, né, nos próximos 2-3 dias, porque ele tem um efeito beta-adrenérgico, né, então beta-bloqueador adrenérgico, então você vai diminuir um pouco o pique do cara, o cara pode sentir uma moleza. Sempre falar, 2-3 dias você pode sentir um pouco de moleza e depois melhora. Porque às vezes o cara toma o primeiro dia, já sente um pouco de moleza, não tá dando certo, já tira o remédio. Então é importante comentar esses possíveis efeitos colaterais, que o cara insiste no remédio e passa 4-5 dias o cara já não tá sentindo mais nada. Deixa eu ver, mais dúvidas? Então tem uma galera aí entrando agora, tô finalizando aí, mas estou aberto a dúvidas. Então essa live aqui, então a gente discutiu várias questões, na verdade foram 6 questões que estavam relacionadas a IC. Eu vou tentar trazer em outras lives um esquema parecido, pegar o que caiu de febre reumática, o que caiu de endocardite, tentar trazer o que caiu e discutir bem o tema, tirar dúvidas aí de vocês. Tem algumas diretrizes que vão saindo novas, eu vou tentar pegar nossos especialistas do Cardio Papers de cada área para tentar trazer e discutir.
alguns casos clínicos. A gente tem várias ideias aí para discutir. Se vocês tiverem ideias, também pode comentar aí pra gente no direct no Instagram. A ideia é trazer bastante informação. Estão perguntando se vai ficar gravado. A gente vai deixar gravado sim, a gente vai liberar. Remo tá entrando agora, Remo, estamos acabando aqui. Boa noite, beleza? Falar sobre Covid, a gente pode programar, fazer, porque a ideia de Covid é uma coisa sem fim e é bem polêmico, né? A gente pode pensar em fazer alguma coisa só sobre Covid. Claudina tá com saudade das lives e tal. Thalita, valeu. Então é isso daí. A gente vai tentar passar. Eu vou botar vai estar no Instagram aqui por 24 horas. Depois a gente joga também no YouTube, joga no podcast. Depois vocês podem rever. A ideia é ser um resumão de assuntos importantes. E isso aqui ajuda até para. Você vai começar os módulos. A gente está no nosso curso aí do Tech. Estamos falando de EC. Você vai assistindo a aula já sabendo o que cai mais na prova e já fica ligado no que tem que saber. Remo dando boa noite. Grande amigo aí. Abração, Remo. Então, Remo, acho que semana que vem já deve começar, né, as lives de medicina baseada em evidências de terça, então não percam aí. Os grandes mestres aí de medicina baseada em evidência. Logo também deve sair o curso aí, em breve. Não percam. Deixa eu ver, Aristides perguntando, dose máxima de DAPA é 10 e pronto. E EMPA pode progredir. Então, empaglifosina, a gente pode utilizar 10 ou 25 miligramas. Mas os trabalhos que testaram em IC, o EMPA-REG alto, que é o EMPA-Reduce e o EMPA-Preserve, sempre foi 10 miligramas uma vez por dia. Então, DAPA e EMPA acabam utilizando 10 uma vez por dia e beleza. O Remo confirmando, o Clube de Revista, terça-feira que vem à noite aqui no canal do Instagram, então não percam. Raconelli aí perguntando quando que vai iniciar a DAPA, foi o resultado dessa última questão. Então, como que você vai pensar em inibidor de SGLT2 paciente com IC? É da atualização da diretriz de 2021. O cara já está com vasodilatador, IECA, BRA ou sacubitril valsartana, mais beta-block, mais espironolactona. O cara está sintomático, vale a pena entrar. Então entra na diretriz, o primeiro passo seria IECA, beta-block, espirono, e daí o segundo passo seria ou trocar sacubitril valsartana, IECA por sacubitril valsartana, ou associar o EMPA ou dapaglifosina. Beleza? Mais dúvidas aí? Quinta-feira que vem a gente volta com mais um assunto e terça que vem, Clube de Revista com o Dr. Remo. Um abraço a todos aí, boa noite.